Vou aproveitar esse gancho aqui de tudo que a Márcia falou e foi me trazendo muita comparação em relação ao pai. Para algumas pessoas podem ser pretensão, o que às vezes nós, filhos, falamos, né, em relação ao pai. Para vocês é fácil falar, é o pai de vocês. Não importa se é pai, ou se fosse o meu tio, ou se fosse... A gente vendo a verdade, a gente tem que falar. E de tudo que a Márcia foi falando ali em relação ao Papa João Paulo II, eu fiquei aqui no meu silêncio, né? Quando eu volto a falar, eu gosto de ficar analisando os detalhes. E eu fiquei fazendo comparações assim do que ela foi falando do Papa e eu analisando nessa questão do pai ser o último Papa, né? Ver como as coisas são bem assim, parece que Deus, ele repete para que as pessoas analisem. Se você perdeu algo do passado, mas eu estou trazendo à tona para os tempos atuais agora com o último Papa. Ali, João Paulo II, né, ele foi inspirado pelo Espírito Santo, ganhou um livrinho, né? O pai não foi diferente quando ele foi chamado, ele foi tocado, ele já contou várias vezes, né? Quando ele foi tocar e ele recebeu aquele sopro, aquela água, ali ele foi lavado por 3 vezes pelo Espírito Santo. Se não houvesse aquela situação com ele, aquela cena, ele não poderia ter causado tanto impacto nos outros músicos que chegaram a não conseguir olhar diretamente para ele, né? Só o Espírito Santo é capaz de fazer isso. Pronto. Isso é um ponto. Outra questão que a Márcia foi falando do Papa ali e eu fui comparando com o pai. As coisas que ele fazia, a perseguição que existia, mesmo depois de morto. Olha a diferença. Eu quero ver se alguém vê diferença nessa colocação do Papa João Paulo II em relação ao pai. 8 anos da partida. As pessoas acham que a gente vive em paz e não vive em paz. A gente ainda continua sendo perseguido. Então ele incomoda até morto. Na cabeça dos outros, morto, né? Porque para nós ele não está morto. Porque se ele está morto, por que incomoda ainda? É porque a extensão dele continua na terra, que somos nós, seus filhos. A esposa dele é viva, parte dele ainda está aqui entre nós, que é a esposa. É onde, às vezes, a gente lá entre família, irmãos, a gente comenta, né? Eu sei que o pai foi a escolha que Deus fez, ele é acima de nós tudo, né? Acima da mãe, acima dos filhos. Só que olha como Deus é misericordioso. Ele recolheu o pai pelo cansaço dele. Em relação à obra, né, em relação a toda a entrega, olha a trajetória dele. Então, ele foi descansar no trono de Deus, ele está descansando. Só que Deus, pela misericórdia, deixou a esposa e os filhos. E nós continuamos na mesma caminhada. Cada um do seu jeito, como a própria música dele fala, né? Cada um com a sua fé, mas na mesma direção. Mas cada um tem uma centelha do pai ali, tentando passar para o outro algo que é como se fosse ele próprio falando, só que de uma outra forma. Eu tenho o meu jeito, a Maria Aparecida tem o dela, a Graziele tem o dela, a Aline, cada um tem um jeitinho. O José, o João, a Ana Maria, a Silvana, todos nós o filho. Se não fosse, isso também não estaria no livro. Então não é uma coisa assim que as pessoas podem pensar, mas isso é pretensão. Não é pretensão, é Deus que fala, não somos nós que escolhemos. Eu tenho certeza que assim como eu, os meus irmãos também passaram por várias situações que a vontade da gente muitas vezes é de desistir. Onde muitos também esperaram isso acontecer da partida do pai. Que a igreja se acabar, que os filhos iam se dispersar, né? Aonde eles pegam muitas vezes algo dos netos que fazem coisas que não agradam a Deus e atacam os filhos. Só que eles têm que ver, como o pai disse, eu criei os meus filhos, os meus netos não são responsabilidade minha. Então é nós, os filhos, que vamos educar os nossos filhos, que são os netos dele, para tentar levar o máximo possível que a gente puder aquilo tudo que a gente aprendeu do pai. Só que não é fácil, é uma geração bem diferente, então a gente tem que ter muita sabedoria, muita paciência, né? Muita oração, porque a gente também teve a idade deles, a gente também passou pelo mesmo processo. E o que eu posso fazer em comparação ao que o pai fez com a gente em relação aos meus filhos? É respeitar eles e esperar o tempo deles, porque se a gente for muito taxativa, não é para ser assim, né? Eu posso botar a perder um filho. Então, a mesma paciência que o pai teve comigo, eu tenho que estar levando adiante essa educação. Mas tem muita gente de fora que não vê assim, né? Já chega atacando, impondo. Mas por que vocês não fazem? Não, nós não somos. Não foi assim que Deus deixou.
para o pai e o pai passou para cada filho. A gente tem que seguir na mesma linha. Não é fácil, a gente sabe, porque daí vem outras questões. A gente, né, tem a nossa família. Eu, no caso, sou casada, tenho meu marido. A criação dele, a doutrina dele já foi totalmente diferente da minha. Não tem como eu levar o pé da letra que ele tenha que ser exatamente como eu sou. Eu tenho que respeitar o tempo dele. Eu tenho que esperar a hora de Deus tocar, né? Vontade a gente tem, mas não é assim. Lá na frente um dia Deus mostra, ó, tudo que ela fez foi por amor a mim, tudo que ela fez foi por paciência que eu pedi a ela para ter, porque assim como as pessoas têm da gente, a gente também tem que ter do outro, né? Não é fácil, eu repito, não é fácil, porque a gente é constantemente tentado, provocado, mas assim, essa é a nossa missão, né? A gente vai se limpando, se lapidando, aprende com um, aprende com o outro, e isso a gente soube colher muito bem do Pai. E a gente tem que ver assim, que vocês também foram preparados. Chamou toda a família, né? Então, assim, ele partiu, mas tem vocês que foram preparados e estão firme e forte levando a obra, a palavra de Deus. Por isso tem essa união, né? Porque o Espírito Santo também preparou vocês para isso, né? Uma coisa também que foi comentado e algumas pessoas eu acabei ouvindo, porque desabafaram para mim. Não vou lembrar quem falou, mas antes de vir e mexe, muita gente conversa com a gente, né? Quando chega lá na igreja, quer falar com um filho, quer falar com outro, falava assim, a gente quase não vem muito aqui porque as pessoas dizem que não é para incomodar, não é para perturbar muito. Gente, vocês têm que entender que se Deus escolheu a família Conceição para estar à frente disso, né, dessa obra, de tudo que Deus está impondo que seja dito, lido, ele não colocou a gente aqui para querer atender um e outro. A família, ela só trabalha em prol disso, né? Igual eu moro ali, né, do lado da casa do pai. Eu sou filha, tenho minhas ocupações, né? Eu sou casada, tenho meus filhos, tenho meu marido. Eu tenho que servir a minha casa. Eu sou uma filha do profeta, mas eu também sou uma pessoa casada, precisando, às vezes, arcar com as coisas que é de dever meu, né? Mas qualquer pessoa que chegue ali, e às vezes as minhas irmãs não estão em casa, ou, né, o Alex ou o Zeca não estão em casa, a Márcia lembra, a Kátia é filha também, vai ali chamar ela. A gente está ali para isso, sabe? E nunca ninguém vai colher nada diferente do que for ouvir de mim ou ouvir da Linda Lela. Vai ser sempre a mesma fala, sempre. Independente da colocação que cada uma está hoje. Uma é solteira, outra é casada, não importa. O que diz respeito à obra e ao que é do Pai, a gente não vai fugir uma vírgula do que é falado e feito. Nada. Ele deixou os vão buscar sempre cumprir, né? Nada. Nem dos filhos, nem da esposa. Eu fico, assim, às vezes admirada, até com o jeito silencioso da mãe.